Fala galera, beleza? Também tá legal, tranquilo de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, Jair Bolsonaro acabou de discursar na ONU, né? Fez o discurso de abertura, como é praxe no Brasil. O Brasil sempre é o líder, né? Desde 55, em abrir a Assembleia da ONU. E ele fez alguns comentários um pouco polêmicos. Quero analisar aqui com vocês se foi um discurso bom ou ruim. Mas se vocês querem saber isso e muito mais sobre geopolítica, geografia, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo que eu conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Então tá, galera, é o seguinte, ó. O Bolsonaro, ele tratou do tema Amazônia, como era esperado que ele fosse tratar mesmo, né? Quando ele se referiu ao tema Amazônia, ele falou da importância de manter a soberania do Brasil na Amazônia. Ponto super importante para ele. O Brasil, sim, galera, tem que manter a soberania da Amazônia, mas alguns pontos negativos. Por exemplo, falou que a Amazônia não é um patrimônio cultural. É sim, isso tá fora de discussão. Só que a Amazônia, ela tem que ter esse controle feito pelo Brasil. E a gente sabe que existe muita hipocrisia na geopolítica internacional, que alegando defesa da agricultura, defesa dos povos indígenas, etc., que eles vão querer internacionalizar a Amazônia. A gente sabe disso, tá? Outro ponto importante aí foi a questão dos povos indígenas, que pegou mal aí a fala do Bolsonaro. Ele falou que os povos indígenas, na verdade, que eles, em conjunto com com ONGs, sempre as ONGs, né? Sei lá quem é a ONG que ele fala, as ONGs, elas estão em conluio com a comunidade internacional para promover queimadas, para promover e manchar a imagem do Brasil no cenário internacional. Cara, de novo, né? Não é papel de um presidente ficar fazendo ilações, ficar colocando teorias da conspiração. Tem que trabalhar com os fatos. Ponto positivo quando ele falou de manter a soberania, mas ponto negativo quando ele mostra que ele não trabalha com a realidade, ele é anticientificista e que ele está fazendo presunções que, na verdade, não, foram ONGs, foram indígenas, comunidade internacional, sem ter alguma prova efetiva para apresentar. Isso diz muito mais negativamente para ele do que positivamente. Se ele trabalhasse com argumentos científicos, por exemplo, o que ele fez com Macron, mostrando que Macron, na verdade, falou que a Amazônia é o pulmão do mundo e que isso não é mais verdade, ponto positivo para ele. Mas fazer ilações, ainda mais o discurso de abertura da ONU, fora de cogitação. Outro ponto importante que ele levou, ponto positivo para ele, que foi a tendência de abertura econômica para o Brasil, que o Brasil está promovendo aberturas para o mercado, isso é um ponto importante. Os investidores querem ouvir isso, que o Brasil está fazendo a reforma da Previdência, a reforma tributária, privatizações. Não estou discutindo aqui, tá, se é pontos positivos ou negativos para o Brasil. Mas já que ele está fazendo isso, bom, ainda bem que ele está apresentando para o cenário estrangeiro. Mas tem um ponto negativo também, que ele falou que, na verdade, ele só está sendo obrigado a fazer isso agora, está fazendo isso com mais força e não trouxe tantos resultados, porque o Brasil estava à beira de ser um país socialista. Cara, da onde que vem essa teoria da conspiração? De verdade, o PT era socialista, isso? Então a gente tem um Estado socialista, que não é uma ditadura, no caso do PT. Eu nunca vi nenhum socialismo onde teve um processo de impeachment que foi referendado pelo Congresso, pela Câmara, pelo Senado, pelo STF. Ou seja, um socialismo que não aparelha Estado? Que tipo de socialismo é esse? Um socialismo que não controla os meios de comunicação? Que tipo de socialismo é esse? Um socialismo onde os bancos são os maiores lucros do país, onde as empresas privadas têm os maiores lucros, os esquemas de corrupção com o governo? Isso é socialismo? Cara, de verdade, fica feio essa ideia, né, que ele, o Steve Bannon, que até do Trump, da presidência do Trump foi afastado, o Ernesto Araújo, o Olavo de Carvalho vem promovendo da guerra cultural, do marxismo cultural, do gramicismo. Isso fica feio, esse papo de globalismo, climatismo. Isso não faz o mínimo sentido e pega muito mal ver que o Brasil, que prometia ser um Estado que não sofreria mais com ideologias, está se criando ideologias novamente. Só que agora, né, eles sempre criticaram essa ideologia da esquerda e agora tá fazendo um extrema direita, esse papo de marxismo cultural e coisa que o vale, percebe? Então, ponto negativo aí. E para finalizar, né, ele falou da questão, por exemplo, aí, ponto somente negativo, que o Brasil hoje, de novo, né, não é mais um país que se pauta pela ideologia, mas é um país hoje, por exemplo, que está tentando combater a ideologia de gênero, que tanto tirou a inocência das nossas crianças. Aonde que existia ideologia de gênero? Eu queria muito saber disso, de verdade.
Ideologia de gênero é você fazer, por exemplo, uma educação sexual nas escolas? Porque se for isso, eu apoio a ideologia de gênero. Porque tem sim que ter educação sexual nas escolas, até para prevenir, galera, violência sexual contra crianças, para a criança entender que existem gêneros, manifestações de gêneros diferentes, e é ótimo que existam, porque cada um está se sentindo cada vez mais livre para propagar suas vontades. Olha que coisa sensacional. Em nenhum material existia qualquer tipo de defesa a criança se tornar, sei lá, gay, lésbica, etc. Até porque não tem como você se tornar isso, percebe? Uma coisa que nasce com você. Então, o que existe em alguns materiais é saber que existem, ainda bem porque a escola precisa se aproximar cada vez mais, né, da sociedade. Então, trazer esses debates com cientista na sociologia, na biologia, mostrando que sexo e gênero são coisas completamente diferentes, trazer o que é aceito pela comunidade internacional é totalmente válido, porque quando a gente conhece esse tipo de assunto, a gente tende a se tornar mais intolerante. Ainda bem que esse assunto está sendo discutido. E se o governo está querendo, por exemplo, afastar ideologia de gênero, educação sexual das escolas, isso vai na contramão do que é aceito pela comunidade internacional. Então, nessa questão, só pontos negativos. Se eu tivesse, então, que fazer um saldo da participação do Brasil, eu falaria assim, de verdade, ó, o Bolsonaro é um cara que não sabe falar. E aí, de novo, né, isso é uma característica dele. A gente não é a característica só dele, a gente sabe que a Dilma também não conseguia, não conseguia, né, mas era péssima para conseguir falar. E o Bolsonaro com seus tá ok, a questão, esse monte de coisa, ele só fala ideologia de gênero, essas coisas, é um cara que não sabe se comunicar, é difícil. Então eu esperava muito menos. Mas digamos assim, algumas coisas me deixaram felizes. Ele teve uma postura de estadista, ele falou de maneira firme, ele falou da soberania da Amazônia, que é um ponto importante, mas infelizmente essas questões culturais, essas questões sociais, ele até falou, por exemplo, né, que o Brasil não seria mais socialista, como foi, e aí falou, né, deu uma cutucadinha na Venezuela, em Cuba. Não vejo grandes problemas, afinal, galera. Cuba sim, né, porque não tem nada a ver com o assunto. Mas a questão, por exemplo, da Venezuela, é um ponto importante. O Brasil é uma potência da América Latina, então ele fazer algum tipo de discurso falando que apoia a democracia, não sem nenhum tipo de problema, mas agora enviesar tanto o discurso para que essa questão política e social, isso pode trazer prejuízos. A gente tem que lembrar que a geopolítica, e é assim mesmo, é a arte da hipocrisia, é a arte da negociação. Então o Brasil se manifestar somente para um lado, isso pode trazer consequências negativas. Ah, professor, mas tem que defender mesmo lado. Não tem, galera, de verdade. O que você tem que fazer é pensar na população do seu país. Se você fazer um meio campo, ter algum tipo de relação mais forte com os Estados Unidos, Israel não tem nenhum tipo de problema. Mas também entender que existem outras partes que tem que ouvir, que tem que respeitar, é uma coisa bastante significativa. O Brasil indo tão na contramão, tão violentamente contra a esquerda, os povos indígenas, as ONGs, isso pode trazer péssimas consequências políticas pra gente. Então foi negativo? Foi. Mas eu confesso que eu esperava muito mais negativo do que realmente foi. Tudo bem, galera? Deu pra entender? Se vocês concordam, ó, deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. E é isso aí. Beijos, abraços e tchau. Até o próximo vídeo. Falou!